Olha o que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, falou do novo técnico após um dos maiores vexames da história do clube. O Real Madrid foi eliminado da Copa do Rei pelo Albacete, e o que era para ser uma estreia tranquila virou um pesadelo histórico. Sim, você não ouviu errado, o poderoso Real Madrid caiu nas oitavas de final após perder por 3-2, fora de casa, e sofrer a primeira derrota oficial para o Albacete em mais de 30 anos. Um resultado que chocou a Espanha inteira. O jogo foi eletrizante até o último segundo. O grande nome da noite foi Jefté, que marcou 2 gols, incluindo o gol decisivo já nos acréscimos. Vilar completou para o Albacete, enquanto Mastantuono e Gonzalo Garcia tentaram salvar o Real, mas não foi suficiente. Esse jogo marcou a estreia oficial de Álvaro Arbeloa no comando do Real Madrid, e já começou com pressão máxima. Mesmo com maior posse de bola e controle do jogo, o time merengue não conseguiu transformar domínio em resultado. O Real Madrid foi eliminado da Copa do Rei da Espanha, perdendo para um time da terceira divisão, e tudo isso na estreia do novo treinador Álvaro Arbeloa. O time não conseguiu fazer uma boa partida, longe disso, e acabou perdendo o jogo com um gol nos acréscimos, que faz o Real Madrid começar esse ano de 2026 com 2 vitórias e depois 2 derrotas consecutivas, que levaram o time a perder a final da Supercopa da Espanha para o Barcelona, queda de Xabi Alonso, e agora ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha por um time da terceira divisão, logo na estreia do novo treinador. Momentos complicados para o Real Madrid, mas vamos falar sobre essa partida, sobre essa derrota. Primeiro, trazer o que aconteceu antes da bola rolar. Insultos racistas a Vinícius Júnior por parte da torcida lá em Albacete, fora do estádio. Gravação dos colegas do Diário AS mostraram o vídeo no qual vários torcedores, com o cachecol do jogo, com o cachecol da partida, insultaram Vinícius Júnior de forma racista. É incrível como a falta de punição mais contundente faz com que isso continue acontecendo nos estádios de formas... Basicamente, nesse momento, a gente ainda não tem nenhum vídeo de se isso aconteceu dentro do estádio, mas aconteceu fora do estádio, e a falta de punição faz com que isso continue acontecendo. É aí entra o ponto mais polêmico. Florentino Pérez ficou visivelmente insatisfeito com as decisões do novo técnico. A escalação com vários jogadores poupados não caiu nada bem, ainda mais em um mata-mata. Para o presidente, eliminar-se tão cedo da Copa do Rei é algo simplesmente inaceitável para o tamanho do Real Madrid. Nos bastidores, o clima já é de cobrança pesada. A derrota aumentou a pressão sobre Arbeloa logo no início da sua trajetória, e a pergunta que fica é: será que Florentino vai bancar o treinador ou essa nova era já começou balançada? Enquanto isso, o Albacete faz história, avança às quartas de final e agora vai enfrentar o Atlético de Madrid, cheio de moral e confiança. Agora eu quero saber de você. Florentino Pérez está certo em ficar revoltado com a escalação? Arbeloa errou ao poupar jogadores ou o vexame foi inevitável? Da Espanha até as semifinais, então o jogo do Real Madrid era fora de casa. Ficaram em Madrid Tchouaméni, Carreras, Bellingham e Courtois, esses 4 por descanso, porque todos eles treinaram na prévia do jogo. Mbappé e Rodrigo, que não treinaram na prévia do jogo, ainda não tem nenhum tipo de boletim médico, mas eles terminaram a Supercopa com problemas. Então o Mbappé praticamente não jogou a Supercopa, o Rodrigo terminou com incômodo e o Arbeloa não quis levá-lo para, enfim, não forçar de certa forma. O Rüdiger também entra nessa lista. Militão, que está lesionado, o Trent Alexander, que se recupera de lesão, e o Mendy, que tudo indica, não tem boletim médico, mas que também se lesionou. Além deles, o Brahim Dias, que está na Copa da África de Nações. Portanto, 11 jogadores do time principal não viajaram para esse jogo. O Arbeloa tinha apenas 3 atacantes convocados para a partida, os 3 foram para o time titular: Vinícius Júnior, Gonçalo e Franco Mastantuono. O Real Madrid começou o jogo com o Lunin no gol, já que o Courtois não estava. O Davi Jiménez da base foi o lateral direito, Asensio e Hausen a dupla de zaga, Fran Garcia o lateral, no meio de campo, Cesteiros da base foi o volante, junto com o Arda Güler, Valverde, e no ataque esses 3 que eu comentei. O Real Madrid com muita dificuldade de conseguir se impor no jogo. A partida começou com uma neblina absurda no campo do Albacete. Praticamente nos primeiros 20 minutos do jogo não deu para ver absolutamente nada pela TV. Tudo que acontecia na parte esquerda do campo a gente não conseguiu observar. Mas a partir daí a neblina foi passando,
mas o Real Madrid com muitas dificuldades para conseguir construir jogo e encontrar o gol. Aos 42 minutos, em uma bola parada, o Albacete abre o placar. Nos acréscimos, também depois de uma bola parada, mas com uma jogada na sequência, Mastantuono empata para o Real Madrid, que termina o primeiro tempo com apenas uma finalização a mais do que o Albacete. Na segunda parte, o Arbeloa começa a fazer as substituições, inclusive o Carvajal, que não jogava desde o dia 26 de outubro, volta a jogar nos minutinhos finais da partida, e aos 82, o Albacete consegue se colocar de novo na frente do placar em um gol, num erro de saída de bola do Real Madrid, que termina com o Lunin não conseguindo espalmar a bola. Ele toca na bola e acaba indo para dentro, 2-1 para o Albacete. Aí o Real Madrid vai para cima nos últimos minutos em busca do empate e consegue, com 1 minuto de acréscimo, depois de um escanteio do Arda Güler, o Gonçalo, que talvez seja uma das poucas boas notícias desse Real Madrid, porque já são 5 gols nos últimos 4 jogos do atacante espanhol, marca e empata o jogo para o Real Madrid. Mas aí, novamente, o Real Madrid falha, e aí dessa vez dá para botar talvez bastante na conta do Lunin, que se posiciona mal, e o Albacete consegue se colocar na frente do placar praticamente na última jogada da partida. Um Real Madrid com muitas dificuldades de criar perigo ofensivamente e com muitas dificuldades de conseguir não sofrer quando os times contrários o atacam. Isso tem sido uma constante no Real Madrid, foi uma constante no Real Madrid do Xabi Alonso, e o Real Madrid do Arbeloa começa com o mesmo problema de que praticamente todos os rivais conseguiam chegar na área do Real Madrid, e foi assim com o time da terceira divisão. O Real termina com 20 finalizações no jogo, mas apenas 5 no gol, o mesmo número de finalizações no gol que um time da terceira divisão. É um Real Madrid com muitas dificuldades. O Lunin até terminou a partida com 5 defesas a mais que o goleiro do Albacete. Um Real Madrid, como eu digo, com muitos problemas, com praticamente sem opções de mudança na frente do ataque. O Mastantuono até começa a partida melhor e depois tem dificuldades. O Vinícius com muita dificuldade de conseguir vencer no 1 contra 1 o seu marcador. Os times costumam marcar com mais de um jogador a ponta esquerda do Real Madrid, foi assim também nessa partida. E o Gonçalo com muita dificuldade de conseguir receber qualquer tipo de bola, porque o meio-campo do Real Madrid igualmente não funcionou. Depois do jogo, o Arbeloa chama para ele a responsabilidade, diz que quando acontece esse tipo, quando o time não consegue demonstrar praticamente nada em campo, a responsabilidade é do treinador. Ele assume, ele diz: a culpa da derrota e da eliminação é minha, apesar dele só ter tido um treinamento com o grupo. Agradece bastante os jogadores. Comenta aqui embaixo, deixa o like para fortalecer e segue o canal, porque aqui você não perde nenhuma bomba do futebol mundial.